Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que prestigia o canal Jumoza 1. Desde já, muito obrigado pela sua visualização. Vamos falar sobre o alto-falante, que desde a sua invenção em 1924 não mudou muita coisa, ou na verdade quase nada. Tirando o alto-falante eletrostático, os alto-falantes a cristais, tirando essas poucas variantes, nós mantivemos o mesmo modo de produzir o som, que é através da corrente elétrica passando por uma bobina mergulhada num campo magnético de ímã permanente. Aí você, vamos botar aqui a imagem, deve saber o processo. Isso aqui é lá do professor Newton C. Braga. Aqui, ó. Nós temos uma bobina que, percorrida pela corrente elétrica, ela vai produzir um movimento do cone para cima e para baixo. Isso é padrão. Faz-se de tudo para melhorar esse sistema. Faz-se fio quadrado, fio fino. Produz-se de várias formas, diminui-se o gap o máximo possível. Diminui-se a estrutura. Aí veio o Kapton, né, que ajudou muito. O Kapton, ele suporta mais temperatura que o próprio alumínio, que faz ainda a forma onde é enrolada a bobina. Então não houve mudanças, não aconteceram nenhum tipo de modificações relevantes que alterasse esse modo do som ser reproduzido. Como eu sei que assistem pessoas que estão iniciando, eu vou falar um pouco aqui dessa parte do princípio, tá? É assim, querido, olha. Pega-se um ímã permanente, na verdade, primeiro faz-se a bobina. Essa bobina é enrolada numa forma, e essa bobina vai receber uma corrente alternada, de preferência, né? Uma corrente alternada. Ela trabalha também com onda quadrada, pode receber uma corrente DC, mas não vai reproduzir o som que nós conhecemos. Mas normalmente é corrente AC alternada, que vai percorrer a bobina, indo e voltando, assim, obrigando o cone que está colado a esse conjunto da bobina a se mexer para frente e para trás. Quando essa bobina é percorrida por uma corrente elétrica, ela produz um campo magnético que reage e interage e age contra aquele campo do ímã permanente que ele está inserido. Isso é o básico, tá? Do alto-falante. Recebe a corrente elétrica e ele reage contra o ímã permanente. Quanto mais magnetizado for esse ímã, mais potente, nós vamos dizer que esse alto-falante ele é mais sensível. Ou quanto menor for o gap existente ali, esse também alto-falante será chamado de mais sensível. Quanto mais fina for a bobina, esse alto-falante será mais sensível. Aí entra toda uma relevância nas questões da potência, quanto ele vai suportar, o movimento que ele vai, quantos centímetros ele vai para frente, quanto ele vai para trás. Tudo isso tem uma metodologia de avaliar, tem uma terminologia, tem todo um termo técnico, mas não é esse o objeto do vídeo. O vídeo é para você saber que até hoje não conseguimos sair dessa invenção. Nós estamos presos ao alto-falante. Nós não sabemos como fazer outra coisa para reproduzir os graves, médio e agudo. Melhorou-se muito o agudo, né? Com os tweeters dinâmicos ainda, dentro dessa mesma roupagem aí. Os tweeters dinâmicos fizeram tweeters piezoelétricos à base de um cristal que ele reage, ele modifica a sua forma com a presença de tensão elétrica nas suas faces. Mas não conseguimos sair do básico, que é uma corrente elétrica percorrendo uma bobina. A gente não sabe
se estão pesquisando, se estão estudando. Por que eu falo assim no sentido de quase lamentação? Porque você deve saber que o alto-falante, querido, ele é um estragador de energia. Essa distância, deixa eu ver um desenho mais... É aqui, esse aqui, ó. Essa distância aqui, olha, vou aumentar aqui a tela, eu não vou baixar. Ah, não aumenta, né? Só aumenta só se eu for lá, só se eu visitar a página. Eu não vou fazer isso agora. Bem, essa distância aqui, olha, do gap, onde a bobina entra e fica se mexendo, essa distância aqui, ela faz perder muita energia, porque é necessário provocar um campo magnético que se expanda até encontrar um campo magnético contrário. E essa energia é uma estragação medonha de energia. O alto-falante é um dos transdutores que mais estraga a energia. E até hoje não conseguimos modificar esse modo de produzir o som. Não sei de alguma empresa que esteja pesquisando, queira modificar. Relativamente às frequências, por exemplo, de médio até agudo, há modificações, existem melhorias. Mas o grave, por exemplo, não tem como fugir dessa invenção atual. Então, desde 1924, a maneira de reproduzir som é a mesma até hoje. Existe o alto-falante de 360 graus, eu até um dia quis postar na página Técnicos Eletrônicos, mas eu fui barrado por direitos autorais. É aquele alto-falante que ele aparece como é que eu posso dizer? Uma bola de futebol americano que ela infla e seca, infla e seca. E ali ele reproduzindo o som em 360 graus. Eu nunca ouvi, mas dizem que é muito bom. Eu já ouvi assim, pelo computador, e não é possível a gente ter noção, né, do que é esse alto-falante ao vivo. Só pelo computador não dá para saber, né? Então dizem que ele é muito bom, que dá um grave bastante linear, um grave profundo. Querido, relativamente a opiniões, qual alto-falante é melhor, qual alto-falante é pior, isso não existe. No sentido de eleger uma marca. Isso, as marcas, obviamente, elas trabalham para que você acredite que a marca tal é melhor que a outra marca tal. Relativamente, sendo esse o princípio, não há como elas fugirem disso. Eu vou entrar uma questão de sensibilidade, que vai na construção dele, vai entrar uma questão de durabilidade, potência, isso aí vai variar muito. Mas não existe um melhor que o outro, atualmente. Porque o princípio sempre é o mesmo. O que nós vamos encontrar são modificações pontuais e que cada marca vai dizer, olha, o meu é melhor por causa disso. Mas na verdade nós não temos um norte ou uma expectativa de alguma empresa que esteja trabalhando para modificar. Dá a impressão que é só isso. Olha, quando o amplificador comum, o classe AB, classe A, classe AB foram inventados, aí pensava-se, como é que a gente vai evitar essa perda de energia, Aí apareceu o classe D. Eu tenho vídeos aqui no canal que mostram como surgiu o classe D. E não tinha-se foi muito abrupta a distância do AB para o classe D. É muito grande a distância. A metamorfose do sinal é muito grande. Você tem transistores no classe AB lineares, que eles trabalham o percurso do sinal. No classe D você tem um transistor chaveador, que é o sabor da quantidade de energia que tiver na quadratura da onda, ele vai produzir senoide X ou senoide Y. Então foi uma distância muito grande entre o classe AB e o classe D, ou seja, a forma de produzir o som, eletronicamente falando, foi muito estúpida do AB para o classe D, mas houve uma melhoria significativa. De sorte que, se permanecer essa abordagem, atualmente eu não imagino, eu não tenho condições assim, atualmente. Se você que está aqui no canal sabe de um jeito melhor, eu já ouvi algum vídeo, coloque o link aí para a gente aprender. Mas atualmente eu não vejo um norte, uma tecnologia que supere essa invenção. É tipo a invenção da roda, ninguém supera a roda. Mas nós estamos aqui para aprender, né? Vai que eles estejam pesquisando, esteja prestes a surgir a vapor, pode se produzir som a vapor, você sabia disso? Com vapor pode se produzir som. Aí demanda toda uma questão, vai saber se a quantidade de energia vai compensar, eu vou melhorar, eu vou progredir ou vou perder.
agudos, dá para se reproduzir com alta tensão. Existiu aqui no Brasil um pessoal que estava trabalhando nisso aí, e fora do Brasil também, em produzir sons agudos com alta tensão, som limpo, sem a presença de um diafragma, apenas com centelhamento. E funcionou, mas desistiram porque era perigoso, tal. Na verdade, não é que era perigoso, é que quem já tem o seu nicho não quer perder. Então ele não vai dizer que o outro pode ser melhor se ele não quer perder o dele. Aí pararam. Eu sei que até hoje eu não vi progredir essa ideia de produzir sons agudos com alta tensão, porque você sabe que a alta tensão ela tem essa faculdade, né? Dá um agudo miserável e límpido, conforme o material que estiver usando para a reprodução desse tipo de som. Mas o que eu quero mostrar para você é que, se houver, querido, algum progresso que melhore, que estrague menos energia que o alto-falante atual, terá que ser uma coisa muito abrupta, terá que ser uma coisa muito distante do que a gente conhece. O que é que pode se fazer? Microfios, fios de tungstênio, com verniz que não pegue fogo. Por que eu digo isso? Porque o tungstênio ele pode ficar bem fininho, provocar uma redução na grossura da bobina, consequentemente reduzir o espaço do gap, e com isso eu poder jogar mais potência ali e ele reproduzir com mais sensibilidade e com menos estrago de energia. Então são considerações, querido, que eu trago para vocês, porque vai progredir, a gente tem que crescer. Não é possível que a gente vai ficar preso a esse método aqui continuado da pressão, rarefação e compressão. Rarefação e compressão. Então a gente tem que evoluir, a gente tem que progredir. Agora, para que direção, eu não sei. E se houver esse progresso, eu até quero ler seus comentários, o que você sugeriria. Por exemplo, eu sugeri aqui a vapor, eu sugeri também fazer uma bobina sem forma. Você já parou para pensar nisso? Uma bobina sem forma? Porque a forma ela faz aumentar a grossura. Diminuiu bastante com a introdução do Capton. Mas a forma faz aumentar um pouco a grossura, que obrigatoriamente aumenta a grossura do gap. Aumentando o espaço do gap, mais energia para provocar o movimento da bobina no alto-falante. Se você aqui do canal conhece algo melhor, sabe, de alguma cabeça de ponte, alguém que está na vanguarda fabricando outro modo, porque atualmente eu aqui não conheço outro modo de reprodução do som. Só com os alto-falantes que nós conhecemos, algumas mudanças ali no piezoelétrico, mas o piezoelétrico ele tem uma deficiência, ele não é linear. O piezoelétrico ele não é linear porque nem teria como ser, pois ele trabalha ali com um autotransformador, e que cada frequência ali de 7 kHz para cima, cada frequência vai ver, entre aspas, uma impedância e consequentemente impede que ele seja linear, tá? E isso, os outros dinâmicos também tem isso, só que a linearidade já aumenta porque eu tenho uma impedância limite no sentido baixo, né? Já no piezoelétrico não, como eu trabalho com autotransformador, eu preciso elevar a tensão para que essa tensão elevada provoque o afastamento das plaquetas ali de cristais que tem no Twitter, por exemplo. Fora isso, querido, sem horizonte, tá? Sem horizonte, te vai continuar se impressionando. Olha que eu tô falando de potente, que eu tô falando de bonito, é aquela conversa toda. Mas a gente não sabe, né? O mundo tá aí em constante mutação. Se você conhece, avisa aí pra nós, tá? Eu não sei tudo. Se você conhece alguém que já inventou outra forma de reproduzir som, ou estão estudando essa possibilidade, eu não sei atualmente. Eu sugeriria a questão do vapor para produzir frequências muito baixas, né? Muito baixas, com uma membrana potente. Agora teria que ver se a relação custo-benefício iria compensar. Mas é uma ideia, né? É uma ideia você colocar uma que sugue e que expanda, que sugue e que expanda. Para você do canal que tiver uma ideia melhor aí da modificação dos alto-falantes, aí escreva aí, passe o link pra gente, vamos aprender junto e boa sorte!